Sejam bem-vindos, que o Senhor nos abençoe. É importante lembrarmos que compartilhe as nossas reuniões virtuais com seus amigos, seus familiares, porque desta maneira essas reuniões estarão disponíveis por mais tempo no YouTube. Lembramos que sempre os nossos estudos se fazem alternadamente sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta ocasião, teremos um tema do Evangelho. O título é Verdadeira Pureza, Mãos Lavadas. Está no capítulo 8, itens de 8 a 10. Acompanharemos as reflexões que nossa irmã de Ideal Espírita trará para nós, Sônia Maria Braga. Vamos recebê-la com muita alegria. Sônia, sua saudação inicial. A todos, o prazer de estarmos mais uma vez reunidos em função da doutrina dos espíritos e que possamos sair desse momento enriquecidos, preparados para os desafios, né, da nossa existência atual. Muita paz a todos nós. Vamos então à leitura da nossa página inicial, que hoje é sobre o livro Vinhas de Luz, no capítulo 78. Purifiquemo-nos, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a obra. São palavras de Paulo, que estão na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. A seguir, os comentários de Emmanuel. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. O homem e a mulher de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam esta posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Emmanuel, do livro Vinha de Luz, capítulo 78, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora, já harmonizados por esta leitura, vamos unir nossos pensamentos, lembrando a doce figura de Jesus, começando a nossa oração, para iniciarmos assim o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Agradecidos por esta oportunidade, nos preparando para mais um momento de estudo, onde sempre recordamos o Teu Evangelho, tão importante para o nosso dia a dia, que possamos estar atentos, que possamos ter ajuda dos nossos guias espirituais, no entendimento, para que essas
horas de estudo sejam proveitosas, trazidas para o nosso dia a dia. Abençoa a todos nós. Que seja tem em teu nome, Senhor, em nome dos benfeitores amigos da nossa casa, benfeitores que nos acompanham, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o estudo desta hora. Graças a Deus. Vamos então envolver a Sônia nas nossas melhores vibrações, quando ela vai nos trazer esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeira pureza, mãos lavadas. Sônia, a palavra é sua. Muito obrigada. Vamos então refletir, né, sobre esse, esse capítulo assim tão importante. Aliás, é bobagem dizer capítulo importante, porque tudo que nós encontramos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, é de extrema importância, né? Toca os nossos corações para que nós tentemos, né, o esforço da renovação. E esse texto, verdadeira pureza, para nós que estamos aqui encarnados na Terra, é pesado, né? Ter a verdadeira pureza requer um grande esforço, um grande investimento, porque Jesus foi testado, né? Era uma situação que frequentemente faziam para testar Jesus, a sua bondade, os seus ensinamentos. E só para lembrar essa passagem, quando ele é convidado, né, a um jantar e, ao sentar-se à mesa, sem antes ter feito a lavagem das mãos, ele é criticado. Poxa, você senta, seus discípulos sentam, vêm da rua, não lavam as mãos, e ele calmamente, como sempre, né, aquela paz enorme, ele diz: não são as impurezas, o que ele quer dizer é isso, não são as impurezas físicas que vão atrapalhar, que vão causar danos, mas sim aquelas do coração. A verdadeira pureza não é somente lavar as mãos, é cuidar da alma, né? Cuidar dos nossos sentimentos, das nossas posturas diante da vida, a maneira como nós nos relacionamos com as criaturas, né? O tipo de sentimento que nós alimentamos mentalmente. Então, é a essa pureza que Jesus se refere, né? Porque, como diz aqui, Deus não espera ou aprecia atitudes externas, quer dizer, aquilo que só aparece para a sociedade. Porque às vezes você tem um comportamento tão bonito, mas tem um pensamento negativo. Você não está em sintonia com o seu pensamento, porque ele chama atenção. É preciso que haja um sentimento verdadeiro, porque o sentimento verdadeiro é aquele que realmente irradia, emite, né, alguma coisa boa. Então, nós temos aqui a questão do que você oferece materialmente e do que você oferece espiritualmente. E como nós estamos aqui nos itens 8 a 10 do capítulo, né, eu fui lá atrás no item 3 para fazer um resgate de uma informação que está no item 3, que é: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, é muito importante, porque não adianta você estar limpo, digamos, cheio de odores agradáveis, roupa bonita, cabelo arrumado, mas se o seu coração não está tranquilo, não está carregando essa pureza.
Infelizmente, né, muitas das vezes na sociedade nós hoje estamos vendo como é fácil criticar, como é fácil julgar, né, como é fácil gerar situações de conflito por discordâncias, às vezes as mais supérfluas possíveis. E justamente nós aqui somos convocados a purificar o nosso coração. Aqui olhemos o outro com complacência e não julgando, porque nós não temos noção do que está acontecendo com aquele companheiro, né? Muitas das vezes nós fazemos julgamentos, comentários em detrimento de uma criatura que não tem esclarecimento, que não tem o conhecimento necessário, e ainda se engana porque não sabe. Então, nós temos que, ao invés de criticar, orientar, ajudar. E é isso justamente que Jesus faz esse alerta sobre a pureza do coração ser inseparável da simplicidade, da humildade. Quantas pessoas simples com as quais nós convivemos, que não têm grandes culturas e que têm uma bondade incrível, são realmente bondosas. São pessoas que têm um semblante mais tranquilo, menos ansioso, né? Então, não é o conhecimento intelectual que vai fazer a diferença, é o sentimento. É isso que Jesus aqui está chamando, porque ele diz: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque o coração ele é usado sempre como um símbolo, o símbolo da emoção. Porque, tanto que quando nós estamos nervosos, a gente sente o coração palpitar, se nós estamos tranquilos, o coração se acalma, né? O coração, no corpo humano, ele se tornou o símbolo do sentimento, onde residem os sentimentos. Por isso que ali as atitudes partem do coração. Parece brincadeira, né? Nós temos um cérebro. O cérebro é onde o espírito atua diretamente, mas o espírito atua no corpo todo. E, em função dos pensamentos, dos sentimentos que nós alimentamos, nós pacificamos o nosso coração. E aí podemos ter um olhar diferente para aquele que não está ainda em sintonia conosco. Então, essa pureza de coração, ela é adquirida através do exercício da humildade. Não importa quanto conhecimento nós acessamos já. Não importa se eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, não importa se o coração não está harmonizado com a lei de amor, com a lei divina, né? Então, justamente, aqui essa frase, né? O que sai da boca procede do coração, porque antes de nós falarmos, nós pensamos. E houve o envolvimento do sentimento. Como é que nós exteriorizamos isso? Então, a boca é apenas o agente de articulação do sentimento que nós estamos alimentando. Então, é justamente o que sai da boca, que saiu do coração, se não for tranquilo, se não for de uma forma pacífica, se não for de uma forma amena, agradável, nós vamos machucar o outro. Então, nós temos que aprender a fazer a oferenda espiritual. A oferenda espiritual requer um esforço, requer que nós consigamos vencer a nós mesmos, para que definitivamente nós possamos
estar mais limpos, digamos assim, porque a lição fala de limpeza. Aqui é muito interessante que no item 9, né? Eu vou ler aqui o item 9, que justamente falava, né? O Senhor, vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Então não adianta uma casa limpa, a louça limpa, a roupa limpa, se o coração ainda traz, como diz aqui na página, ervas daninhas. Que são essas ervas daninhas? São justamente esses sentimentos controversos, sentimentos negativos, de julgamento sem amor. É preciso que nós tenhamos, primeiro, um olhar educado, sensível. Muito interessante, todo mundo sabe que eu sou educadora montessoriana, né? E Maria Montessori dizia: ao olhar uma criança, um jovem, não olhe com seus olhos de quem já sabe. Olhe com olhos de quem está aprendendo. Então veja a sabedoria que ela transmitia. Porque quando a gente já sabe as coisas, a gente já olha julgando a nossa semelhança, que não somos perfeitos. Então, nós temos que ter olhos de ver, saber observar sem machucar. É isso que a lição nos traz, né? Porque é fácil, a gente passa pela rua, vê uma situação, faz logo um julgamento, mas nós não estamos vivendo aquela situação. Nós não sabemos o nível de conquistas ou de necessidades de cada um. E é isso que Jesus aqui nos traz, justamente. É preciso que nós nos coloquemos no lugar do outro, para que realmente nós sejamos justos, sejamos equilibrados. Então, quando Jesus fala dessa limpeza exterior do copo e do prato, são as aparências. Nós estamos preocupados com as aparências, aquilo que mostramos, mas será que é aquilo que somos? Né? Então, é muito interessante, né? Havia um ditado. Lembro que papai e mamãe usavam muito. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Era um ditado muito acertado, porque às vezes a pessoa está mostrando uma beleza, mas por dentro ela está toda machucada, ela não está bem com ela mesma, ela ainda não está harmonizada. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Primeiro se harmonizar, primeiro se organizar intimamente, para que nós possamos realmente passar uma mensagem mais positiva, né? Então, as atitudes externas não têm valor se não houver sentimento, a pureza de coração, a simplicidade, a humildade. E mais adiante, nós temos aqui quando é dito, não é o que entra na boca que macula o homem. E é muito interessante, né? Porque hoje em dia está todo mundo muito preocupado com dieta disso, dieta daquilo, alimentação natural, mas as maldades continuam a acontecer, a maledicência continua a acontecer. Então, não é esse alimento físico, claro que nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que selecionar o que estamos ingerindo para a saúde do corpo, mas é o alimento mental. Do que estamos nos alimentando? Porque é isso justamente que é o limpar a nós verdadeiramente. Eu trouxe aqui a questão da internet. Nós hoje estamos vivendo imersos nesse mundo digital.
realmente tem grande valor, nós encontramos muita coisa boa, né? Haja visto que páginas do Evangelho estão disponíveis para quem quiser buscar, né, na internet, mas o que é que nós buscamos? E nós que lidamos com criança e com adolescente, com famílias mesmo, falamos muito da vigilância, aquilo que está sendo acessado. Onde, eu costumo perguntar em reuniões de pais, por onde andam os seus filhos na internet? Porque muitas das vezes nós verificamos que eles estão se alimentando de coisas que não são úteis, de coisas até muitas das vezes perigosas, perniciosas. Nós já soubemos, né, a sociedade sabe de acidentes que acontecem com os jovens por causa de desafios na internet. E isso é um perigo muito grande, porque eles estão se alimentando de informações que não são enobrecedoras. Então, o que Jesus quis nos chamar a atenção é justamente que é o coração, né? Coração é o órgão símbolo do sentimento. Então, não é o que eu falo, não é o que eu faço que é verdadeiro, é o que eu sinto. Então, nós precisamos justamente educar o nosso sentimento. O coração pode estar ótimo, mas o que é que os meus lábios estão transferindo, né? Porque eu botei aqui um antagonismo. Honrar de lábios longe do coração. Não pode. Você tem que honrar de lábios partindo do sentimento, partindo do respeito, porque é exatamente isso. Pureza de coração significa respeito. Respeito a si mesmo, respeito ao outro, respeito às leis divinas de amar ao próximo como a si mesmo. Então, vamos realmente nos lembrar que o que importa é a essência. Não é. Aqui eu encontrei a substância para Deus. Deus quer a essência daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos sentindo, daquilo que estamos articulando, porque essa substância tem que ter coerência com a lei divina, com a lei de amor, com respeito ao outro, porque nós vivemos em sociedade, nós convivemos em sociedade. E se tivermos um comportamento equilibrado, com essa substância da coerência entre o que eu digo e o que eu faço, nós vamos estar contribuindo para que essa sociedade vá se tornando paulatinamente melhor. E isso cabe justamente à questão da educação. Eu não podia deixar de falar em educação. Sou educadora há 49 anos, então não podemos deixar de falar. E justamente não é aquela educação externa, não. Nós temos que ser coerentes entre o que falamos e o que fazemos. Então, eu disse assim: não adianta, eu tirei aqui, não adianta mostrar publicamente uma atitude que não esteja coerente com o seu sentimento íntimo. Porque há pessoas, às vezes, que estão falando, mas você percebe, quando a gente acompanha algumas entrevistas, você percebe que é uma fala exterior, ela não está sendo sentida, não está carregada de sentimento. Então, existe uma dicotomia entre o que se fala e o que se pensa, né? É uma falta de coerência. Então, é preciso que nós trabalhemos isso. Nós temos que ter coerência entre o que pensamos e nossas ações. E eu tirei aqui
pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, como eu falei antes, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidade. Essa frase tem que ser repetida para nós. Porque o que que é o copo e o prato limpo? Somos nós, vestidos, arrumadinhos, perfumados, de banho tomado. O corpo está cuidado. Mas e a mente? Né? O interior do copo é a nossa mente, é o nosso sentimento. E é disso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que eliminar as rapinas, são aquelas plantinhas, né, inadequadas. Olhar para o nosso íntimo. E aí sim, começarmos a trabalhar o arrancar as ervas daninhas, que é aquilo que não educa, é aquilo que não constrói, né? É aquilo que não nos orienta para o bem. E isso, hoje em dia, mais que nunca, nós temos que cuidar. E cuidar em família. Tudo começa na família, né? É a mãe, o pai, são duas pessoas, mesmo que não importa a formação dessa família, mas se é uma família, tem que estar preocupada com a educação, primeiro com a autoeducação, que é muito interessante. Não tem muito tempo, eu numa entrevista que pedi para conversar com um casal, e eu falando do linguajar, que o menino era uma criança de 4, 5 anos e já trazia um linguajar pesado diante de algumas atitudes, ele emitia palavras pesadas e tal. E nós já tínhamos conversado com ele, foi muito interessante um dia que eu chamei para minha sala, vamos lá na minha sala, eu tenho um jardinzinho, tem sempre uns passarinhos ali, eu digo, vamos lá, vamos ver, olha que bonito o pio do passarinho, como é suave e tal. E aí fui levando para o vocabulário. Aí eu digo, pois é, você tem que ser assim, bonito que nem o pássaro, um piar suave, agradável. Aí você não pode ficar dizendo palavras feias para os seus amigos quando você está aborrecido. Aí ele olhou para mim assim, muito sério. Mas então meu pai tem que dizer isso, você tem que dizer isso para o meu pai. Porque meu pai, quando está chateado, ele diz palavrão. Eu digo, ah, é? Então vamos conversar com seu pai? Realmente eu tive que fazer isso. Chamei o pai, expliquei que era em função de um comentário que ele tinha feito. O pai ficou vermelho, roxo, amarelo, não sei que cor. Mas eu digo, pois é, nós às vezes falamos sem perceber a repercussão daquilo que nós estamos falando. No caso do seu filho, repercutiu imediatamente nele. Ele estava repetindo, era o seu modelo, né? Que modelo ele tinha? O papai falando palavrão. Então, nós temos justamente que ter essa seleção. O que que eu estou falando? O que que eu estou fazendo para que justamente nós possamos nos aprimorar? E aí eu botei aqui o olhar para o interior, o íntimo que nutre ideias. É o nosso íntimo. Aí eu coloquei assim: bem, vamos arrancar as ervas daninhas? Como é que nós vamos fazer isso? Aí nós temos aqui seleção do que vemos. É a primeira coisa, porque os olhos são as janelas da alma, não é mesmo? Não é assim que se diz? Então, o que os olhos veem, absorve. Então, precisamos também selecionar o que vemos. Hoje em dia somos bombardeados por imagens, sons, né, que auditivamente também nós captamos muita coisa, mas é preciso fazer uma seleção do que vemos, do que ouvimos, do que repetimos. Aí vem o crivo da razão, porque eu posso ver, ouvir, mas eu não preciso repetir. Porque eu tenho que me ensinar a selecionar. Vale a pena? Isso é construtivo? Então, eu só vou repetir aquilo que é positivo. É um exercício, requer de nós muita atenção, né? Mas é para isso que nós estamos aqui, né? Essa experiência encarnatória,
para nos educarmos. Mais uma oportunidade nos está sendo dada para reformularmos nossas metas, nossos objetivos, nossos sentimentos. E depois, do que vamos nutrirmos? Também requer uma seleção. O que que eu vou ver? Nossa, existem opções assim incríveis, mas será que é útil? Essa pergunta tem que ser feita. Será que é útil? Será que vai me ajudar? Será que vai me enriquecer? Vai me trazer um bom alimento espiritual? E é isso que nós precisamos. Por isso que eu também coloquei aqui, né, uma frase, né, as conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Então, olha a presença do sentimento para que nós escolhamos o que vamos absorver. Então, as conquistas da inteligência precisam estar fundamentadas nos melhores sentimentos. Então, a leitura que eu vou fazer, o vídeo que eu vou assistir, a música que eu vou ouvir. Olha quantas informações nós somos bombardeados, mas precisamos usar o crivo da boa seleção, porque somente assim nós vamos começar a evitar o desvario, a destruição moral, né? Porque hoje em dia a internet, né, o celular, então eu estou me remetendo muito ao adolescente, que o adolescente ele está tão imerso nas questões da internet. Nós, por exemplo, hoje em dia existe uma lei nacional, mas como é difícil, da proibição do celular na escola por causa do mau uso, porque a internet, a mídia, tem muita coisa boa. Nós não podemos descartá-la, mas é preciso ter o amadurecimento para selecionar o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, isto é, o que estamos absorvendo. Eu bato muito nessa tecla, porque por trabalhar com educação, eu vejo como é difícil essa absorção desse controle, né, dessa autoeducação, do uso, do que eu vejo. Então, vamos aprender a selecionar, vamos aprender a desenvolver a partir dos valores éticos. E é muito importante porque, em sendo montessoriana, né, a doutora Montessori sempre falou muito nisso. É preciso ter menos pressa de alfabetizar, de fazer ler, mas ensinar primeiro a saber o que vai ouvir. Veja como ela. Isso com relação à criança, né? Porque ela começou a trabalhar com criança, depois estendeu sua vida ao adolescente e ao adulto. Então é a mesma coisa. Você tem que aprender o que que você está lendo, o que que você está ouvindo, se isso está nutrindo o seu coração, porque coração é sentimento. Que sentimentos você está desenvolvendo? Será que você está desenvolvendo o amor ao próximo? Ou você está desenvolvendo raivas? Nós temos hoje em dia pessoas que estão tendo problemas, psicológicos sérios, relacionamentos comprometidos, porque cria-se um clima de ansiedade muito grande pela quantidade de informação não selecionada. Então, nós temos justamente que ter puro o nosso coração. Mas para ter puro esse coração, é preciso trabalho, é preciso vigilância. É muito importante. A vigilância começa onde eu vou entrar. Eu estou muito presa a essa questão das mídias, porque está muito forte na vida hoje em dia, né? Então, é a televisão, é o celular, é o rádio no carro, que tipo de música eu vou ouvir?
Vai me acalmar? Vai me agitar? Que tipo de leitura eu vou fazer, né? Mesmo quem goste de ler digitalmente, eu não abandono meu livro de papel para anotar, escrever, é uma delícia. Mas, mesmo que seja digital, o que que eu estou ah, colocando no meu laptop, né? O que que eu estou colocando para eu ler? Por quê? Lembrando, eu vou repetir aqui, não é o que entra na boca, quer dizer, não é o alimento que eu como que macula o homem, mas é o que sai da boca. E o que é que sai da boca? Aquilo que foi nutrido intelectualmente, aquilo que foi nutrido emocionalmente, as vivências, as experiências. É esse o alimento que vai ser mantido, que vai ser digerido por nós e depois sai. Por isso, essa frase é muito importante que nós tenhamos em mente. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai, sai carregado de emoção, sai carregado de sentimento, e é uma informação exterior. Então, nós temos que honrar a Deus, respeitar a lei divina através dos lábios, mas partindo do coração. Porque existe essa dicotomia. Às vezes você está honrando com os lábios, mas não está sentindo. É preciso que haja essa sociedade. Falar e sentir ao mesmo tempo. E é muito interessante quando nós assistimos alguém falar e que fala com o coração. Você sente que a pessoa está vibrando, está sintonizada com aquilo que está falando. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Na sociedade, sintonizar entre o meu pensamento, que vai ser exteriorizado, e o meu sentimento. Isso vai dar um colorido diferente à mensagem do que uma mensagem fria, sem sentimento, né? Então nós temos que ter levar o coração e higienizá-lo. É muito importante, eu falei, mas vou voltar aqui, que o que importa é a substância do que você diz. O que que é a substância? É a essência. É aquilo que nós vamos falar com coerência, para que possamos realmente ajudar a sociedade. Então, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo, não basta. Pondes grande cuidado em limpar o interior do copo. Nós somos copos, nós somos recipientes. E é esse recipiente, que é o nosso espírito, que nós precisamos higienizar para valorizar, justamente, nos valorizarmos como seres humanos. E daí eu falo aqui adiante, eu chamei a atenção para mim mesma do asseio verbal. A gente se preocupa em tomar banho, em colocar roupa limpa, sapato limpinho, mas esquece do asseio verbal. Aquilo que falamos, aquilo que carregamos, porque é a educação do pensamento. Quando nós educamos o pensamento, nós vamos passar a ter o asseio verbal. E aí nós vamos ficar coerentes com a organização externa. Tem que haver organização externa e organização interna. Jesus fala, ele foi questionado do lavar as mãos. Tudo bem, é uma higiene física importante para a saúde, né? Questões sanitárias, mas o asseio verbal é indispensável, porque é a higiene do sentimento, a higiene espiritual, porque nós não podemos apenas praticar externamente, nós temos que começar com o exercício íntimo. E aí eu trouxe aqui é, uma frase que eu tirei: família,
pais devem educar conscientes de que um mundo melhor depende de almas cristianizadas. O que são almas cristianizadas? Almas que aprenderam a autoeducação, que aprenderam o respeito no agir e no falar. Então, é a reforma moral que nós estamos trabalhando. É justamente nós. Vamos valorizar, sim, as conquistas intelectuais, mas precisamos alicerçar essas conquistas nos valores éticos, nos valores morais, que a lei divina tem todos os passos para nós. Não faça ao outro aquilo que não quer que te faça, né? Então toma cuidado, não machuque, não agrida o outro, porque você não vai ser feliz trazendo o dissabor. Então vamos pensar com mais cuidado, selecionar as imagens que nós estamos acessando e emitindo. Eu não pude, não deu para eu trazer aí, mas existem, até na internet, existem imagens que mostram os pensamentos embaralhados, né? A emissão que se formam, as figuras que se formam em torno da nossa mente. E se são pensamentos incoerentes, embaralhados, vai causar o que no ambiente? Uma perturbação. Mas se forem pensamentos com cores suaves, movimentos limpos, o que vai acontecer? Uma vibração melhor. Por isso que quando a gente entra na casa espírita, que já tem um ambiente preparado, a gente se sente tão bem, tão confortável, né? E em alguns ambientes também, se você entra num ambiente em que as pessoas estão conversando, falando de um acidente, não sei o quê, você sente a conturbação do ambiente. Você sente a vibração que não está das melhores. Mas se tem alguém, uma musiquinha suave que provoca um silêncio, o ambiente já fica diferente. Então, como a vibração do que se fala, do que se ouve, do que se pensa, colaboram com esse nosso entorno. Então, sejamos vasos produtivos, limpos realmente através do pensamento e do sentimento. É essa lição, esse asseio verbal, essa higiene interna, mental, espiritual que nós somos convocados a fazer, porque não nos preocupemos com aquilo que os outros pensam. Vamos ser coerentes com aquilo que aprendemos. Vamos realmente ter nossos corações mais puros, vamos ter os nossos corações limpos, simples, humildes, e vamos ajudar nessa harmonização social que se faz tão necessária, que nós possamos ser uma gotícula, mas que possamos ser uma gotícula útil para gerar a paz que, somando as gotículas, hão de chegar. Sejamos esse veículo, esse poderoso veículo mental, higiênico, pacífico, amoroso, começando pelas nossas palavras, começando pela nossa higiene interna, verbal, que nós vamos contribuir, né? Então, é isso que Jesus quis nos dizer. Não importa o exterior, importa o que nós... Esse vaso aqui, que nós somos vasos, este é que tem que estar higienizado, disciplinado, para que nós possamos criar uma ambiência melhor para todos nós. E vamos torcer, vibrar pela humanidade, para que esses desencontros que nós estamos assistindo possam ser amenizados através do esclarecimento, através do amor, através da paz íntima que se transforme em paz coletiva. Nós temos que torcer
pelo nosso planeta de provas e expiações, para que um dia ele possa voltar, atingir um outro patamar. Entendamos o momento que estamos vivendo, mas contribuamos para que esse momento, em conjunto dos nossos pensamentos, possa vir a se tornar melhor, mais pacíficos. Criemos essa substância da coerência, criemos essa substância da pacificação, criemos essa substância que o Pai Celestial espera de nós. Sejamos, digamos assim, o Verbo vivo, né? Aquilo que ele pregou, possamos ser esse instrumento para que realmente mais bondade, mais pureza possam estar presentes na nossa sociedade. Que Deus nos dê força e que nós queiramos fazer isso, né? Muita paz a todos nós. Agradecemos a nossa irmã de Ideal Espírita, Sônia Maria Braga, integrante do Lar de Teresa, por essas reflexões tão importantes, tão necessárias a todos nós, que ela nos trouxe de maneira clara, educativa, nos lembrando esses conceitos importantes para o nosso dia a dia. Agradecemos também a todos vocês que nos assistem, que dedicaram esse tempo a estarem conosco, e convidamos a todos para estarem conosco na próxima segunda-feira, quando teremos um tema especial, lembrando Eurípides Bassanufo, e também o dia de finados, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Também pedimos que não esqueçam de dar o seu like no final, passar este convite para outros amigos e clicar no sininho para que as nossas reuniões estejam disponíveis por mais tempo no YouTube. Vamos então encerrar esse momento de estudo tão importante para todos nós com uma prece finalizando. Lembrando novamente da figura doce de Jesus, dos benfeitores que nos acompanham. Querido Mestre, é com o coração cheio de gratidão que chegamos ao final deste estudo tão importante. Abençoa-nos, abençoa todos nós, que saibamos ouvir a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, mas que às vezes distraídos, não prestamos atenção nos avisos que nos chegam. Que possamos, Senhor, ter forças para irmos melhorando dia a dia, lembrando sempre teu evangelho, dos teus ensinos e de tudo que nos foi trazido hoje. Lembrando de cuidarmos do nosso pensamento, das nossas palavras, para sermos, Senhor, servidores fiéis. E assim, pouco a pouco, irmos caminhando em direção a Ti. Abençoa esta casa que nos dá essa possibilidade de estudo. E que então, em Teu nome, em nome desses benfeitores amigos, sobretudo em nome de Deus, que possamos encerrar esse momento de estudo. Graças a Deus.